O tema dessa mensagem é o temor. Em Provérbios capítulo 9, versículo 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do crente é reverência a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 28 ao 29. Provérbios capítulo 1, versículo 7 declara: o temor do Senhor é o princípio do saber. Até compreendemos quem Deus é e até desenvolvemos um temor reverencial a Ele, não podemos obter sabedoria verdadeira. Meu querido, minha querida, meu amado, o homem sem Deus não é nada. Já nasce com a sua natureza corrompida pelo pecado. Nasce com o primeiro Adão debaixo da culpa, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, só em Cristo somos justificados, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 23 ao 24. Só Jesus pode nos dar vida. Somente nele encontramos a verdade. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Na questão espiritual não podemos fazer nada sem Jesus, meus queridos. O Senhor disse: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, verso 5. Pessoas não regeneradas estão debaixo da condenação, como diz Salmos capítulo 51, versículo 5, João capítulo 3, verso 5, Romanos capítulo 3, verso 19, Efésios capítulo 2, verso 3, Tito capítulo 3, verso 3 ao 4. As não regeneradas não têm temor, não obedecem, não têm compromisso, vive como se Deus não existisse. É assim que acontece na vida de muitas pessoas que não foram regeneradas ainda pelo Senhor. Pessoas que não nasceram do Espírito. Pessoas que ainda não foi concedida a elas do alto para nascer em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A regeneração é obra do Espírito Santo. João nos fala que todos aqueles que receberam a Cristo só fizeram por terem nascido de Deus. A pessoa, para ter Jesus no coração verdadeiramente, tem que nascer de novo, tem que ser regenerada. João capítulo 1, versículo 12 ao 13. A vontade do homem, meus queridos, não pode produzir um novo nascimento. O homem não pode nascer sozinho. Para o homem nascer espiritualmente, ser uma nova criatura, se converter para a vida eterna, isso é concedido do alto, é do céu. Somente Jesus Cristo pode conceder isso ao coração do eleito. A obra como um todo é atribuída tão somente a Deus. Somente Ele tem poder. Somente o Senhor tem esse poder de fazer regenerar o homem ou a mulher pecadora dos seus pecados. Ou seja, só o Senhor pode fazer com que o homem venha se arrepender dos seus pecados. Caso contrário, ele continua ainda na sua condenação eterna, na sua velha natureza, obedecendo a carne, obedecendo o pecado. Mas quem nasce do alto, quem nasce em Jesus, obedece o Senhor e busca as coisas que vêm do alto, que vêm do céu. Caminha de acordo com aquilo que o Senhor está lhe conduzindo. Podemos conferir também em João capítulo 3, verso 16, Efésios 2, versículo 1, João 6, versículo 63, Romanos capítulo 8, versículo 9 ao 10, Tito capítulo 3, versículo 4, a qual já citei aqui. Sem Deus, a vida espiritual é precária, sem sentido, seca, vazia. O Senhor falou que devemos orar e vigiar. A palavra do Senhor diz assim em Marcos capítulo 14, versículo 38. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne aqui é a nossa natureza humana, que o nosso eu, meus amados, o meu eu e o seu eu, nunca prevaleça. Mas Deus em primeiro lugar. Que o Senhor seja colocado em primeiro lugar na sua vida. Se você nasceu do alto, se você nasceu de cima, se realmente você é obediente ao Senhor, se você é obediente à voz de Deus, se colocamos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, assim estaremos nos enchendo de Deus. Isso é
andar no Espírito. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz: enchei-vos do Espírito. Isso é bom, é gostoso, é maravilhoso, andar no Espírito. Dessa maneira, não estaremos sozinhos. O Espírito Santo está conosco e nos dá sabedoria e unção em nossas vidas. Mas aquele Consolador, olha só o que diz a palavra: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo faz com que nós lembramos da voz do Senhor Jesus. Jamais iremos esquecer da voz do Senhor Jesus, porque o Espírito Santo nos lembrará. O Espírito Santo vai lembrar a mim, vai lembrar a você a voz do Senhor Jesus. João capítulo 14, versículo 26. Lembrando, não estamos sozinhos. O cristão tem o Espírito Santo. Maravilha! Isso é o poder de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: contudo recebereis o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Uma vez cheio do Espírito, queremos fazer a vontade do Senhor, mas o homem carnal ou natural não quer fazer a vontade do Senhor. Ao contrário, odeia Deus. É o homem que ainda está em Adão, ou seja, aquele que não nasceu do novo, aquele que não nasceu do alto, aquele que não nasceu de Deus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, diz a palavra, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Realmente, quem obedece tem temor, é aquele que tem o Espírito do Senhor. Caso contrário, meus amados, não vai obedecer. Repito, quem obedece, quem tem temor ao Senhor, é aquele que tem o Espírito de Deus, aquele que foi regenerado, aquele que nasceu de novo. Mas nós temos o Espírito do Senhor, por isso obedecemos. É o Espírito de obediência que habita no crente. O texto de Salmo capítulo 2, versículo 11, nos adverte: servir ao Senhor com temor. É a forma que devemos servir o Senhor, o nosso Deus. Compromisso é uma palavra para quem tem responsabilidade. Uma vez que estamos com o Senhor, temos compromisso e cuidamos da nossa vida espiritual. O homem natural, o homem carnal, não vê, não crê, não tem vida com Deus. Mas eu e você temos, porque nascemos de novo. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Principalmente, meus amados, quando fomos chamados. Se você tem um chamado de Deus, se eu tenho um chamado de Deus, então vamos priorizar as coisas de Deus em nossas vidas. É necessário ter propósito e responsabilidade. É a característica do homem ou a mulher que serve ao Senhor. A Bíblia fala dos que buscaram e edificaram e prosperaram. Quem será foi esses? Foi Asa e seu exército. Mas primeiramente, eles buscaram o Senhor, como está lá em 2 Crônica, capítulo 14, versículo 7. Asa foi fiel ao Senhor, fez o que era bom e reto perante o Senhor, o seu Deus. O compromisso é muito importante. Veja um exemplo. Isaías capítulo 6, versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O profeta Isaías assumiu um compromisso muito sério diante de Deus. E sabemos que ele foi fiel até o fim naquilo que se propôs a fazer. E nós, e eu e você, estamos sendo fiel naquilo que nós se propomos a fazer diante de Deus? Será que você está sendo fiel naquilo que você se propôs? Se você não está sendo fiel, é o momento de você fazer uma reflexão. É o momento de você colocar a sua vida ativa diante de Deus. É o momento de você assumir a sua responsabilidade, o seu compromisso diante do Senhor. Estamos sendo hoje fiéis naquilo que nos propomos a fazer? O temor do Senhor é fonte de vida para evitar
os laços da morte, como está em Provérbios capítulo 14, versículo 27. Veja quanto é importante, meu amado, ter temor. Os que o temem a Deus obtêm segurança para si mesmo e para a sua família e para a sua vida e para a vida dos outros. Obediência é a melhor coisa e Deus se agrada. Obedecer significa sujeitar-se à vontade de outrem, não resistir, ceder, cumprir, executar ordem. E isso muitas vezes é difícil, não é verdade? A pessoa carnal, não regenerado, não obedece. Asa ordenou a Judá que buscasse o Senhor. E isso era para colocar o povo em atividade espiritual. Observasse, sabe o quê? A lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Em Samuel capítulo 15, versículo 22 fala: obedecer é melhor do que sacrificar. Ainda que Samuel claramente não tenha acreditado na desculpa de Saul quanto ao sacrifício, aqui ele parece dar validade a ela, mas somente por causa do argumento, a fim de mostrar que o ato ritual não tinha valor se não fosse acompanhado de um espírito sincero e submisso. Não adianta nada você guardar sua religiosidade se você não tiver no seu interior, no seu coração, um espírito verdadeiro e obediente à palavra de Deus, à voz do Senhor. Obedecer de coração a palavra de Deus é melhor, meus queridos, do que qualquer forma exterior de adoração. Obedeça ao Senhor no seu interior, no seu coração, porque aí vem bênção na sua vida. Em Isaías capítulo 1, versículo 10, Deus condena as práticas religiosas, culto hipócrita, cheio de ritualismo e costumes. Meus amados, que nós possamos adorar a Deus em espírito e em verdade. E assim, caminhando, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame a sua graça sobre nós, em nome de Jesus.